Bom dia a todos e todas que estão conosco aqui na Emerge e online pelo Zoom para participarem desta 20ª reunião do Fórum Permanente de Direito Civil, professor Silvio Capanema de Souza. Eu sou a desembargadora Cristina Gaulia, diretora-geral da Emerge, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e ao lado do meu colega de tribunal, desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que é o presidente do nosso Fórum Permanente de Direito Civil, esse que está fazendo hoje a inauguração no ano de 2022. Eu estarei coordenando esse encontro que tratará das relações entre o direito civil e o direito do trabalho e de que maneira se estabelecem essas interlocuções entre esses dois ramos tão importantes e, a princípio, tão diferentes do direito brasileiro. Uma rápida apresentação do desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que é desembargador junto à 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio, mestre e doutor em Direito, tendo escrito uma instigante tese de doutorado sobre o direito fundamental de propriedade dos remanescentes de comunidades de quilombos do Brasil. Marco Aurélio é professor de Direito Civil na nossa Escola da Magistratura e professor da pós-graduação Stricto Sensu da Universidade Estácio de Sá e do IBMEC, sendo autor de diversas obras jurídicas. É o vice-presidente do Conselho Consultivo da Emerge e um dos fundadores da Academia Brasileira de Direito Civil. Marco Aurélio, é um prazer enorme começar a semana em mais um evento em tua companhia, em que se busca a reflexão crítica e a ampliação do conhecimento jurídico, o que é a pauta permanente dos nossos fóruns permanentes aqui na Emerge. Eu cumprimento a seguir o professor doutor em Direito Rodolfo Pamplona, ele que é também juiz do trabalho do TRT da 5ª Região e atualmente em atuação na 32ª Vara do Trabalho de Salvador, na Bahia. Bela terra, professor, que maravilha. Maravilha. O professor Rodolfo Pamplona é um estudioso, pesquisador e coordenador de cursos de pós-graduação na área do direito do trabalho, mas é professor também de direito civil, tendo desenvolvido importantes dissertações sobre, e eu cito, o dano moral nas relações de emprego, e no doutorado escrito a tese sobre o assédio moral na relação de emprego. Temas de extrema atualidade e que permitem mergulhos transversais nas questões angustiantes do racismo estrutural, dos preconceitos patriarcais da sociedade brasileira e das questões dos assédios como fórmulas comportamentais de manter a submissão e impedir uma efetiva igualdade entre todos e todas, principalmente no campo das relações de trabalho. É um prazer e uma honra, professor Rodolfo Pamplona, tê-lo conosco aqui na Emerge e espero que essa não seja a primeira vez, mas a primeira de muitas das suas visitas à nossa escola. Eu cumprimento também a professora Mônica Torres, que é juíza do trabalho do TRT da 1ª Região, professora da UNIG, mestre em Direito e Economia e integrante do NUPEMEC do TRT, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas. O professor Rodolfo Pamplona refere em um de seus escritos, que eu andei pesquisando e lendo com muita atenção. Ele diz o seguinte, eu cito: uma das relações jurídicas mais complexas da sociedade moderna é, sem sombra de dúvida, a relação de trabalho subordinado. Isso porque não há uma relação com tal eletricidade social no nosso meio, tendo em vista que o próprio ordenamento jurídico reconhece a desigualdade fática entre os sujeitos em uma situação em que um deles se subordina juridicamente de forma absoluta, independente da utilização ou não da energia colocada à disposição. Por tal razão, o sistema normativo destina ao polo hipossuficiente uma proteção maior na relação jurídica de direito material trabalhista,
concretizando no plano ideal o princípio da isonomia, desigualando os desiguais na medida em que se desigualam. E compreender essa desigualdade de forças, essa vulnerabilidade pouco garantida, e eu ousaria dizer, na atualidade, cada vez menos garantida pelo ordenamento jurídico em vigor, é um desafio para a magistratura civil, para a magistratura trabalhista e para a magistratura federal. E uma fonte inesgotável, na verdade, de novas ações judiciais, pois num mundo de relações trabalhistas globalizadas e reestruturadas sobre novas bases, não mais empregados, todos agora são pessoas jurídicas, a perversidade da desproteção, a perversidade da desproteção dos mais frágeis pode passar desapercebida. Aliás, o mundo neoliberal tem discursos extremamente bonitos para acobertar com creme de chantilly essas desigualdades atuais. É, portanto, necessário vivificar esse diálogo de fontes, esse essencial, e como diz a sempre aplaudida professora Cláudia Lima Marques, que já esteve conosco também várias vezes aqui na Emerge, em todas as relações em que gravitam pessoas com forças diversas, em que há nitidamente alguns que são mais iguais do que outros, como diria George Orwell na Revolução dos Bichos. É preciso, portanto, buscar no direito civil e na Constituição Federal as ferramentas jurídicas necessárias para maximizar o direito do trabalho no Brasil, este que tem sofrido agravos e desvirtuamentos, sempre em detrimento dos trabalhadores. É exatamente o que faremos hoje. Vamos verificar e debater como direitos aparentemente contraditórios e distantes um do outro podem, na verdade, levar a uma hermenêutica conciliatória que proteja a dignidade humana dos trabalhadores numa sociedade que vive já agora a sua quarta revolução industrial, uma mudança social profunda que alija o ser humano do processo de produção e, diferentemente da terceira revolução industrial, aquela é marcada pelos processos tecnológicos que afastam o homem dos comandos. Esse é o plano para o nosso debate de hoje. E tendo dito essas curtas e breves palavras introdutórias, eu passo a condução dos trabalhos para o presidente do nosso Fórum Permanente, desembargador Marco Aurélio. Muito bem, excelente. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a minha querida diretora-geral, desembargadora Cristina Gaulia, fez uma introdução, como sempre, belíssima, né? Trazendo para nós... Eu não faria melhor. Nem eu, por isso que eu vou falar pouco. Trazendo para nós, assim, a realidade do que temos a discutir nessa manhã, né? Então, eu quero saudá-la, cumprimentá-la, parabenizá-la por permitir, sempre que tenhamos aqui na Emerge, um espaço de troca de ideias, um espaço democrático, em que realmente a cátedra é que fala, e fala com liberdade. Aqui, na nossa escola, a liberdade é a palavra que nos rege, né? Quero também cumprimentar o meu querido amigo, desembargador... Quem sabe seja dono de profecia. Em nome de Jesus, vamos lá. Professor Rodolfo Pamplona, amigo querido, com tantos afazeres, né, desembargadora? Na Bahia, apesar, né, de ser baiano, é trabalhador, né? Ele vai falar sobre isso. Olha lá, depois eu vou dizer que isso é preconceito falar, estrutural aí, por favor. Ele vai me provocar, eu já sei. Com tantos afazeres, está aqui conosco, inaugurando o espaço presencial híbrido do Fórum de Direito Civil. Há 2 anos que não temos a oportunidade de fazer uma reunião como essa, né? Presencial, e ele
não poderíamos inaugurar melhor. Também a minha querida amiga, professora Mônica Torres, uma queridíssima ex-aluna, apesar disso, passou no concurso, né? Você vê que ela é brilhante. Apesar de minha aluna, ela hoje é uma magistrada espetacular. E saudar a todos e todas que continuam confiando no trabalho sério da Emerge. E hoje, desembargadora Gáulia, temos 326 inscritos. Pessoas de todo o Brasil que podem se inscrever gratuitamente na Emerge e se aprimorar, né? Esse diálogo do direito civil com o direito do trabalho sempre esteve presente na minha vida, porque sempre tive o direito do trabalho como um direito social da mais absoluta relevância, um direito social. E me recordo que quando a Escola da Magistratura do Trabalho, a EMATRA, abriu para fazer cursos preparatórios para juiz do trabalho aqui no Rio de Janeiro, coube a mim preparar o programa de direito civil e dar aulas na EMATRA. Era um desafio muito interessante, porque é muito complexa tanto a proximidade quanto a distância. É muito complexo. Por exemplo, a extinção do contrato, o dano moral, a lesão, desconsideração da personalidade jurídica, institutos afins, mas que tem uma leitura no direito do trabalho, deve ser assim, como disse a desembargadora Gáulia, né? É um direito que trata de desiguais, tem uma leitura clássica, tradicional, quer dizer, dano moral é dano moral. Então, o que é dano moral e para que serve, né? Estrutura e função é a mesma, só que no direito do trabalho recebe uma releitura social muito interessante, muito interessante. Poderíamos ficar lembrando vários exemplos. Enquanto o Brasil não tinha ainda a desconsideração da personalidade jurídica na lei, os juízes do trabalho já faziam isso há muito tempo. Não é verdade, mãe? Há muito tempo. E com fundamento, evidentemente, com precisão. E a gente está aprendendo aqui no direito civil sempre com o direito do trabalho. O Código de Defesa do Consumidor bebeu na fonte do direito do trabalho, de ponta a ponta. Em homenagem à nossa diretora, os juizados especiais. Os juizados especiais, o processo do trabalho, um processo célere, com oralidade, coisa que temos agora no CPC de 15, que o juiz do trabalho diz, mas isso aqui é novidade? Eu faço isso aqui há muito tempo nas minhas audiências. Né? Então eu não vou cansá-los, porque estamos aqui para ouvir Pamplona e Mônica. E eu quero imediatamente passar a palavra para o meu amigo, querido mestre, professor Rodolfo Pamplona. A palavra é sua. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme inaugurar esse fórum da Emerge, conhecer esse belíssimo auditório, ter a oportunidade de dividir a palavra com a minha colega, a doutora Mônica, e ter o prazer inenarrável de ser presidido aqui por doutora Tereza e pelo meu querido desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, para mim sempre meu colega, professor Marquinho, né? E nesse ponto é uma satisfação realmente enorme. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu tenho realmente uma agenda muito complicada, mas quando eu chamo de Marquinho, posso dizer, né? Quando o Marquinho diz, olha, vamos fazer, preciso que você faça a abertura, eu digo, pois não, mas quando é que vai ser? Veja a data aí, ficamos assim, catando, né? Hoje seria meu primeiro dia de férias na magistratura, mas como está pesado mesmo a situação, jogaram o meu início de férias para a semana que vem, aí hoje vem uma substituta, mas amanhã de manhã estou fazendo pauta de manhã, por isso que eu vim nesse bate e volta, né? Dentro da exercício da atividade judicial. Hoje já fiz Bacenjude, hoje agora na verdade é Cisbajude, e eu acordei, já entrei tudo, porque juiz do trabalho é despudorado, não tem essas coisas. Isso que Marquinho falou é algo que é importantíssimo para compreender. E eu vou dividir a palestra, pediu falar 40 minutos, está aqui correndo o tempo. Esses 2 primeiros minutos são de saudação, são de registro público da minha satisfação de estar aqui, né, de estar voltando a atividades
híbridas, mas são atividades presenciais, conhecer as pessoas, sabe? É algo que eu sinto muita falta, né? No exercício da magistratura, nós estamos voltando com as atividades presenciais também lá na Bahia, e eu sinto o cheiro, a falta do cheiro das partes. Eu gosto de conversar com as pessoas, né? Porque é ótimo, porque se eu sinto o cheiro, significa que não estou com Covid, né? Então, tem que fazer uma piadinha, né? Para poder levar isso. E nesse ponto, tenho essa perspectiva de estar aqui, né? É claro que a gente, depois de 2 anos, né, de pandemia, 2 anos de uma reestruturação, de uma visão normal, nós mudamos o visual, né? As pessoas, de vez em quando, se quiserem fazer bullying comigo, as pessoas que estão vendo aqui ao vivo, né, pensando aqui, bota aí no Google, bota Rodolfo Pamplona Imagens, aí vão ver cada visual diferente, quando eu tinha cabelo grande, usava rabo de cavalo, coque, bigode, cavanhaque. Agora eu estou olhando no espelho e me dizendo, pois eu estou a cara do Mário Sérgio Cortella, estou fazendo assim, isso realmente varia, né? Mas é melhor estar assim, porque quando eu usava óculos, era gorducho e usava o cabelo Chanel, parecia o seu Beisola da Grande Família. Então, eu acho que eu melhorei com o tempo. Mas, nesse ponto, aqui é só para quebrar o gelo nesse momento, porque é para falar de um tema que é muito importante. E aí eu dedico agora os 3 minutos seguintes a compreender a necessidade de desconstruir preconceitos, né? Nós temos, nessa perspectiva, uma grande dificuldade, às vezes, porque perceba, o direito ele é extremamente conservador. As pessoas têm uma visão conservadora porque elas procuram uma zona de conforto, procuram um local onde elas dominam e simplesmente não aprenderam de determinadas formas, e às vezes de forma distorcida, e acabam achando que aquilo é o certo, né? E essa é uma questão que precisa ser realmente entendida. Eu vivo isso no meu dia a dia. Eu sou juiz do trabalho, eu vou completar 27 anos na magistratura, né? Mas sou professor concursado de direito civil, né? Eu escrevo tanto em civil, quanto em trabalho, quanto em processo de trabalho, quanto em metodologia, quanto em filosofia, quanto em poesia. Mas perceba, as pessoas dizem, mas como é que você é juiz do trabalho e ensina direito civil? É uma pergunta que eu respondo com tanta frequência que as pessoas não percebem o quanto isso é ridículo. Por quê? Porque raciocine, nós estudamos direito. Nós temos uma área ampla dentro das ciências sociais aplicadas que é preciso compreender um sistema normativo. A especialização é justamente para que tenhamos uma resposta estatal nos conflitos ou, dentro das relações jurídicas de direito material, com uma construção mais técnica, mais direcionada. Você quer só ser atendido pelo clínico geral ou você quer ser atendido por alguém que tenha estudado especificamente aquele órgão que está tendo um problema? Aquele órgão que tem um problema, ele, na verdade, precisa ter noção de como isso repercute no corpo. Mas ele não pode saber só daquele órgão. Então, isso, para fazer essa metáfora da medicina, já que a medicina se tornou tão importante para nós, né? Hoje nós temos nos grupos de WhatsApp especialistas em tudo, não é mesmo? Tínhamos especialistas em política econômica, temos especialistas agora em geopolítica da guerra da Ucrânia, todo mundo quer dar opinião, né? E na verdade, sem estudar. E isso é complicado. Então, é preciso superar esses preconceitos. Eu brinco, e eu ensino há tanto tempo, e aí Marquinhos, embora tenha essa cara de menino, assim, parecendo que parece. Eu, com essa minha barba, agora estou parecendo que eu virei pai de Marquinhos, né? Mas nós que ensinamos há tanto tempo, a gente faz a brincadeira na sala de aula. O professor de civil gosta de brincar com o professor de penal, né? Ou de civil com o de trabalho. Fazendo isso é uma camaradagem que é afetiva e perfeitamente natural entre amigos. A gente chama o pessoal do direito penal de subramo do direito, né, ou crime compensa, e eles dizem, não, vocês aí só ficam discutindo o aviso prévio FGTS, e hora extra não sei o quê, e o pessoal diz, não, vocês ficam ensinando uma coisa velha. Isso é algo que, dentro de um fla-flu, ou ontem foi Flamengo e Vasco, né, então aqui nós temos o prazer aqui de cumprimentar humildemente, né? Como diria o Garfield, é difícil ser modesto quando você é o melhor, né? Mas nesse ponto está lá o Flamengo ganhando, mais uma vez, normal, né? E nessa linha, aí é brincadeira futebolística. Porque houve oportunidades em que o Flamengo não estava bem, né? Graças a Deus, está muito bem há bastante tempo. Mas pode acontecer, e o mundo dá voltas, de não ficar bem. E a gente vai aguentar a gozação
até de vascaínos de segunda divisão, entende? Então, é claro que aqui é um bullying também natural, pode ter gente vascaína aqui na plateia, acho que aquele cara tem cara de vascaíno ali, não, então muito bem. Aí ele diz assim, Deus me livre, ótimo, então, mas perceba como isso é algo de uma brincadeira e que não tem uma noção de ofender. A gente precisa sempre ter e isso, o cuidado no filtrar, para repensar nas suas próprias brincadeiras, para ver no que ela pode ser efetivamente ofensiva. E isso é um repensar na condição de pai, né? Eu tenho uma filha de 21, um filho de 16, né? Ou seja, uma jovem adulta e uma adolescente. Mas desde que um pequeno é preciso explicar que a brincadeira só tem graça quando todo mundo acha graça. Né? Por quê? Porque é preciso, não é que o mundo tenha que necessariamente ficar mais chato. Eu não suporto a coisa do chato, mas eu não suporto a questão da repetição de comportamentos que são preconceituosos. E é preciso explicar isso a cada momento. Não é se tornar mais chato, se tornar mais vigilante. Né? E isso é um dever de cada um de nós. Por quê? Porque eu preciso lembrar da minha própria condição. Eu sou um homem hétero, cis, branco, classe média, juiz. Eu tenho tudo para ser um opressor. E é tudo que eu não quero ser. Então, dentro desta perspectiva, é preciso ser vigilante para não repetir preconceitos. Ainda mais, lembrando que amanhã é o Dia Internacional da Mulher e nós temos que prestar homenagem a todas, não por serem frágeis, mas por serem as nossas parceiras e inspiradoras para poder construir um mundo melhor. E fazendo também, nessa parte introdutória, já encerrando, né, também uma homenagem aqui à importância, né, que faleceu ontem, né, o professor José de Oliveira Assunção, né, que era uma referência de direito civil, fazer aqui também o nosso registro, já que é uma regra que a gente aprendeu no processo, que o processo civil copiou a gente, né? É o primeiro momento para falar nos autos, então registra-se para que não haja preclusão. Feitos esses registros introdutórios, eu vou seguir aqui, não se preocupe que eu sigo o tempo assim, de uma forma muito rigorosa. Meus alunos dizem que eu sou tão metódico que eu tomo sopa de letrinhas em ordem alfabética, para garantir realmente dentro do prazo. E aí, já dentro do prazo, fazer a perspectiva do corte epistemológico dessa exposição. O que é que eu vou fazer numa proposta entre diálogos entre o direito civil e o direito do trabalho? Na verdade, trazer informações, trazer ou relembrar conteúdos que nos permitam perceber que esta distância que muitas vezes traz uma estupefação a quem vê um juiz do trabalho falando de direito civil ou outra homenagem que não pode deixar, nos deixou na semana passada o professor Arion Soyan Romita, né, que foi procurador de justiça e um dos grandes nomes do direito do trabalho. Para mim, é o caminho inverso dessa compreensão de que eu posso ter alguém que é do Ministério Público Estadual ensinando direito do trabalho, como posso ter alguém da magistratura trabalhista ensinando, escrevendo sobre direito civil. E essa superação desta caixinha, deste quadrado, é algo que é a provocação básica da manhã nesse momento. E isso importa em uma advertência necessária, né? O tema é inesgotável. Eu faço aqui pinceladas, um panorama, né, de diversas questões do direito material e do direito processual, né? Algumas aqui já antecipadas por Marquinho na sua brilhante e precisa apresentação, né? Para que possamos entender que, se superamos este preconceito, a gente consegue compreender a matéria e internalizar o conteúdo de uma maneira muito mais rápida. Permita-me explicar. Primeiro, eu preciso entender que direito do trabalho é direito civil. Isso ajuda a superar esse preconceito. Eu sempre digo que o profeta dos civilistas brasileiros, pelo menos dos baianos, né, é porque baiano não nasce, estreia, então você tem que pensar no centro do universo, que foi Orlando Gomes. Orlando Gomes fez a sua tese de cátedra para a cadeira de Direito Civil com um trabalho chamado A Convenção Coletiva do Trabalho.
Ele foi o primeiro titular de direito do trabalho, chamava-se catedrático à época, né? De direito do trabalho na Faculdade Livre de Direito da UFBA, da Bahia, que se tornou parte da Universidade Federal da Bahia com o movimento, o golpe militar, né? E, nesse ponto, ele construiu uma obra de direito civil paralela à sua obra de direito do trabalho. E as pessoas acham isso maravilhoso, mas não é para ser objeto de estranhamento, é simplesmente porque as pessoas acham que tem que ficar limitada à sua caixinha. Direito civil, direito do trabalho é direito civil. O que houve foi que, na sua concepção originária, reconheceu-se a quebra de paradigma de igualdade, que era tão cara ao direito civil roots, ao direito civil raiz, ao direito civil tradicional, que houve a necessidade de uma especialização, né, para um conhecimento decorrente dessa vulnerabilidade. E, como a desembargadora Cristina falou, só prefere que chame de Cristina ou de Tereza, tanto faz. Aí eu me apaixono, né? Aí eu vou fazer aqui. Então, assim, nesse ponto, como a desembargadora Cristina Tereza Gauli, mais completo, né, falou, a relação de emprego é uma relação que tem eletricidade social, né? E fale com tranquilidade. Todo empregado se acha explorado e todo empregador se acha enganado. Porque nós não construímos um direito para santos, nós construímos um direito para seres humanos, que têm suas paixões e suas imperfeições, que têm seus méritos e seus deméritos. E nós estamos pensando numa regra de convivência social, pensando no mesmo momento, no critério do homem médio, que é tão importante para a futebol objetiva. Então, na verdade, quando nós falamos da emancipação do direito do trabalho no direito civil, era por causa de um apego excessivo ao paradigma de igualdade, que era tão caro no direito romano, e lá era importante, por quê? Porque cidadão era exceção, poxa. Mulheres não eram cidadãs, menores não eram cidadãs, então tinha escravo, então era outro mundo. E as pessoas repetiam isso como se estivessem falando a palavra de Deus. Não tinha que ser assim, mas espera aí. Aí não dava para ter algo que foi concebido, porque exploração sempre houve, mas concebido como relação a partir da Revolução Industrial, numa ideia de trabalho em massa. Quando vem a Lei de Ação Civil Pública, ou vem o Código de Defesa do Consumidor trabalhar questões de conflitos coletivos, nós já temos conflitos coletivos há muito tempo. Então, por quê? Porque era o reconhecimento de uma necessidade de uma especialização que gera uma disciplina normativa diferenciada no Brasil, mas não é somente no Brasil, por favor, não repitam as besteiras que a gente ouve na mídia, né? Não tem justiça do trabalho só no Brasil, mas vamos lá. No Brasil se optou por um modelo de carreira própria, de estrutura judiciária específica, né? Mas poderia ser diferente. A ideia é de ter algo especializado, né? Pessoas especializadas para esse tipo de conflito em função dessas peculiaridades. Aí você disse, por que você está dizendo isso? Porque isso é o começo de qualquer aula de trabalho na graduação. Mas ela precisa ser sempre atualizada online, já que está no mundo online. E perceber que o direito civil mudou. Quando eu lancei minha obra com o Pablo, primeira volume, nós estamos na 23ª edição do volume 1, mas o volume 1 nós lançamos no dia 3 de abril de 2002. Eu lembro a data especificamente, meu pai morreu um mês depois, exatamente, em 3 de maio. 3 de maio de 2002 a gente lançou o Pablo e a gente começou a falar muito, né, sobre o direito civil. A gente tinha uma relação muito forte com o Josafá Marinho, né, que tinha sido relator no Senado, e aí a gente ia falar, e era engraçado eu e Pablo falando, porque eu via os civilistas da época com medo do Código Civil de 2002 por causa dos conceitos jurídicos indeterminados. Isso é dar poder demais para o magistrado. Eu dizia assim, é claro que, a depender do público, eu usava expressões diferentes, né? Aqui eu vou dizer, nobre jurisconsulto, ou se eu estivesse falando com um amigo, eu dizia, seu imbecil, você nunca leu CLT, não? Porque eu mando a doutora Mônica aqui explicar para os senhores aqui o artigo 482 da CLT, lá sobre as faltas graves. E aí, se perguntar para a doutora Mônica,
Doutora Mônica, o que é abandono de emprego? Ela vai falar, é a conjunção de um elemento objetivo, que é o afastamento, com o elemento subjetivo, que é o ânimo de abandonar. Aí a pessoa que nunca pegou a CLT, ela assim, doutora, onde é que está escrito aqui? Porque aqui só está escrito abandono de emprego. E não vai chegar a lugar nenhum mesmo. Porque é um conceito aberto que veio a ser colmatado, que veio a ser preenchido com o tempo. Só que as pessoas têm uma necessidade de segurança natural que tem, e aí a pessoa diz, abandono de emprego quando fica 30 dias sem trabalhar. Calma, ninguém falou isso. Você pode configurar com 2 dias, 1 dia. É barato o cara estar trabalhando em outro lugar. O uniforme, no horário... Ô, gente, ele tinha o direito de estar trabalhando, revezar os trabalhos? Que isso é? Então, é algo que a gente precisa compreender que conceitos indeterminados já estão na CLT desde 43. E isso é algo que o pessoal do qual eu faço parte, do direito civil, né, eu ficava assustado. Eu escrevi minha tese de doutorado, eu defendi em 2000, né, já são 22 anos, estou ficando velho, né, sobre assédio sexual na relação de emprego, sem ter o tipo penal. O tipo penal só vem vir em 2002, sem o tipo. E eu trabalhei com a incontinência de conduta, que no passado servia para masturbação em ambiente de trabalho, e hoje serve para enquadrar, porque não é tipo, é estándar, é modelo aberto, né, no assédio. Ou seja, sem precisar CLT. Aquilo que eu brincava em 2002, ou em 2003, para os meus colegas, no momento de conhecimento do código, assim, olha, gente, conceito de determinado permite atualizar online o código. Ou seja, é preciso se abrir os horizontes para compreender isso. E eu quero mostrar, dentro aqui, estou 18 minutos, tem mais 22, né? É como o direito do trabalho, eu vou falar prática mesmo, vou falar o que o TST tem feito, o que o TRT tem feito, pode ajudar os meus colegas da Justiça Estadual para conceitos abertos, que não são abertos, alguns são escancarados. É só pensar o parágrafo 1 do 927 do Código Civil. Anote aí, pense assim, haverá a obrigação de reparar o dano independente de culpa nos casos previstos em lei, quando a atividade eventualmente exercida pelo autor do dano importar pela sua própria essência a risco de direito de outro. Esse é o Código Civil de Código. Então pode olhar, tá lá. O que é aquilo? Um conceito que não é aberto, é escancarado. É um conceito que, quando eu dou aula para os meus alunos, eu fico brincando aqui, olha, gente, aqui você não precisa de um grande jurista. Você precisa entender isso aqui, você precisa de Benjamin Parker. Quem é Benjamin Parker? O tio do Peter Parker. Porque no seu momento derradeiro, antes de falecer, o que ele disse para o Peter Parker? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Faça a piadinha e você nunca mais esquece o conteúdo. Porque o parágrafo único do artigo 927 dá um grande poder ao magistrado e, com isso, uma grande responsabilidade social para verificar, nesse caso, as hipóteses em que ele vai abstrair o elemento anímico, o elemento culpa. E, cara, fazendo homenagem a esta casa, pensando no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, o desembargador Sérgio Cavalieri tinha acordos de antes do Código Civil, admitindo responsabilidade civil objetiva no transporte no ônibus coletivo aqui na favela da Rocinha. Eu tenho esse acordo, botei no meu livro. Por quê? Porque, digamos, era claro, era uma abertura hermenêutica que não era todo mundo que se permitia. Mas perceba que era justamente entender que depois do Código Civil de 2002 veio pensar em responsabilidade civil objetiva no contrato de transporte, mas antes não era. Ou seja, ele estava antecipando uma mudança legislativa, digamos, seria uma jurisprudência praeter legem. Mas perceba, isso tudo é parte dessa compreensão da matéria. E aí eu vou pincelar, como eu disse, né, agora chegou no momento que o meu cronômetro diz, é o momento de você falar isso, né, sobre questões que são trabalhadas no direito civil e que o direito do trabalho, né, já faz de uma maneira muito mais ampla. Vamos começar um pouco sobre responsabilidade patrimonial. É preciso entender que nós, na área do direito do trabalho, somos realmente explorados, né, na utilização de determinados institutos. Eu sempre brinco, falando de meu irmão, Pablo Estoso Galiano, meu parceiro de livro, temos 11 livros juntos, né, e é um irmão. E eu me lembro que a primeira vez que Pablo foi fazer um Bacenjude, ainda era Bacenjude, não era Cibajude, ele chegou assim para mim, irmão, você pode vir aqui em casa? Posso? Aí eu fui lá. Como é que faz mesmo?
Eu digo assim, aqui no sistema, você vai dizer. Aí ele fez, pegou o processo, olhou. Aí botou os dados, botou. E agora o que eu faço? Aperto o Enter. Aí, já botou sua senha? Vou botar. Tem que botar o token, né? Assim. Fiz. Oh, sensação boa. Você fez? Irmão, você faz muito isso? Uns 40 por dia. Por quê? Porque, e isso eu quero pensar no direito material, mas pensar no direito processual, e diálogo com o direito processual é fantástico. A justiça do trabalho sempre foi meio laboratório para a justiça comum. A CLT, a legislação processual trabalhista, a legislação trabalhista, era laboratório para o direito material civil e processual civil. É só imaginar que quando eu estava na faculdade, me formei em 94, né, eu vi no começo meus professores dizer que esse negócio de fazer notificação pelo correio era a negação do direito. Esse pessoal do direito do trabalho é no supermercado jurídico. Como é que faz isso? Porque citação tem que ser pessoal com oficial de justiça. É mesmo, cara pálida? Em 2022 isso faz sentido? Você pensa que eu estou blefando. Diz, não, isso é um absurdo. Mas era, na verdade, o apego, mais do que a formalidade, minha querida, o apego à zona de conforto. Aprendeu daquela forma, acha que aquela forma é a única. Marquinhos, quantos colegas nossos disseram que com a mudança no CPC em 2006, para poder acolher prescrição de ofício, as pessoas estavam dizendo, olha, estão bagunçando a prescrição. Quando era simplesmente o efeito. Prescrição continuou sendo prescrição, decadência continuou sendo decadência, porque o Código de 2002 traz a decadência contratual como algo que não pode ser objeto de declaração de ofício. E isso é negar a decadência? Não! É preciso entender qual é a diferença entre os institutos e verificar simplesmente as diferenças das regras técnicas sobre isso. Porque o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, admite interrupção da decadência. E isso é negar o Instituto? Não. É dar uma disciplina jurídica diferenciada. É isso que eu preciso abrir os olhos dos senhores e das senhoras. Perceber que quando nós temos um ramo especializado, que é o direito do trabalho, nós temos apenas uma disciplina jurídica diferenciada de determinados institutos em função das suas peculiaridades. E isso não é negar a essência do direito. Isso é simplesmente perceber que o direito é aplicado para os seres humanos e não os seres humanos que são moldados pelo direito. Então, pensando nesse ponto de responsabilidade patrimonial, nós temos há muito tempo construções das diferenças, né, entre obligatio e debitum, que vem do direito romano, né, na ideia da diferença entre a responsabilidade e a obrigação. Lá no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, a ideia do grupo econômico, nós verificamos pessoas que não têm dívida na relação jurídica de direito material, mas acabam se tornando responsáveis em função de determinado descumprimento. O que é isso em direito civil? Garantidores. Quando a gente olha no Código Civil de 2002, anote aí, o artigo 932, caput, quando você bota lá no 932 caput, são também responsáveis. As pessoas ensinam responsabilidade civil por ato de terceiro de maneira errada. Porque fica pensando que há uma transferência patrimonial por garantidor. Não, é uma hipótese de responsabilidade solidária. São também responsáveis. E o que acontece? É claro que o indivíduo tem interesse em ir direto para o garantidor porque ele tem mais capacidade econômica. Como o indivíduo prefere ir no sucessor, né? Ou o cara... pode falar o nome de empresa aqui? Não, acho que não fica muito bem. Mas, sei lá, o maior banco privado do país tem outras pessoas no seu grupo econômico. O cara trabalha para uma empresa do grupo econômico, bota lá o empregador, mas bota o banco também, porque ele quer receber, ele quer solvabilidade. E aí significa, não, a dívida é de um... Não, a dívida é desse aqui, mas traz esse aqui também. A gente faz isso desde 43. Às vezes fica parecendo como se fosse uma grande novidade. Não, Alex, aqui não é Alex. Oh, muito bem. Essa não é Alex, essa é a Siri. Siri, fique quieta. Assim, bem, mas aí eu sou chique, né? A Siri participa do julgamento do Supremo, por que não vai estar numa palestra minha? Então, nesse ponto,
É preciso entender que nós temos essas questões. E no campo da responsabilização, deixa eu falar da desconsideração da personalidade jurídica. E aí, falando com lugar de fala diferenciado, né? Porque Fred Dier foi meu vice-presidente na Academia de Letras Jurídicas, foi meu calouro na graduação, professor titular hoje lá na Universidade Federal da Bahia, meu amigo, meu brother, meu confidente, amigo querido. E o Fred, que foi assessor na parte do CPC 2015, disse: ó, Pamplona, esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica que está no CPC foi pensado para o seu trabalho. Porque ninguém faz desconsideração tanto quanto o seu trabalho. E aí nós somos despodorados mesmo. Por quê? Porque é preciso entender isso. Agora é preciso compreender como é que foi esse processo. Porque é justamente o processo do que é um resumo do que nós estamos falando. Se os senhores querem um resumo técnico que eu estou falando, a nossa exposição é sobre diálogo de fontes. O que é que nós estamos fazendo aqui? Compreendendo que os primeiros magistrados trabalhistas começaram a fazer desconsideração da personalidade jurídica, começaram a fazer com base no CDC. Porque foi com a inserção do CDC, notadamente pela doutrina do Rubens Requião e do Fábio Lula Coelho, né, que se popularizou a ideia da desconsideração, que era com base na doutrina de Hofstede, baseado no caso de 1897 do Solomon Co. Né? Mas em que sentido? Na compreensão de que a desconsideração era possível para situações de abuso da personalidade jurídica. O famoso caso que é o leading case mostra isso. Né? E foi nesse sentido que se atualizou, ou que se inseriu como direito positivo no ordenamento brasileiro, na lei antitruste e no Código de Defesa do Consumidor. Só que no Código de Defesa do Consumidor botaram um plus. Que muitos dizem que foi por acidente, mas se é um acidente que já dura quase 30 anos, né? O que é que tem lá? Botaram a desconsideração da personalidade jurídica no caput do artigo 28 e botaram o parágrafo 5º, que vem a doutrina, Fábio Lula, chamar de teoria menor. Mas o nome teoria menor comporta uma armadilha hermenêutica. Quando você pensa em teoria menor, você pensa que é uma coisa mais fraca. Não. A teoria menor é omega power. A gente pode botar assim. É algo que dá um poder ao magistrado, a espada de He-Man. Né? Ela dá uma responsabilidade e um poder ao magistrado que quem está apegado ao modelo tradicional resiste. Nós não somos apegados, a gente faz a rodo. E aí o que acontece? Faltava o juiz do trabalho, vou usar a expressão que eu acho muito elucidativa, sair do armário e dizer, antes do Código Civil de 2002, que estavam aplicando o CDC nas relações de trabalho. Por quê? Porque o pessoal, para a construção dialética de uma decisão, fazia o quê? Uma disfarçada. Dizia que fazia desconsideração, né, com base no CTN, bullshit. Com base no CPC 73, bullshit. Ali não é desconsideração e nunca foi. Ali era responsabilidade patrimonial direta dos sócios para atos ultravires. Usavam expressões que nos eram caras, como despersonalização, isso foi um desserviço. Despersonalização do ponto de vista técnico é extinção da personalidade jurídica, não é desconsideração. Né? Despersonalização é caçar o registro da mancha verde, isso é despersonalização. Né? Ou no fenômeno sociológico, aí, para dialogar com minha colega Mônica, o fenômeno sociológico da despersonalização do empregador, porque a gente confunde, e não confunde não no sentido pejorativo, o empregador com a atividade. Né? Para o fenômeno da continuidade empresarial, da sucessão de empregadores. O que temos é desconsideração mesmo, ou seja, retirada episódica dos efeitos da personalidade jurídica, calcado em situações de ato ilícito, de abuso de direito. Isso é o caput do 28. Isso é a teoria maior. O que é a teoria menor? É menor de menor ônus argumentativo. Ou seja, é uma situação, não conseguiu?
Homenagem ao Rio de Janeiro. CREO velocidade 5. Entende? Aí, meu amigo, você utiliza isso e nós utilizamos despoderadamente. E aí eu vou dizer, contribuição doutrinária que a Justiça do Trabalho vai fazer, aquilo que os argentinos chamam de doutrina judicial, né? É o que transformamos a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor em uma... Anota aí. É um palavrão ótimo, você botar o nome dos meus cachorros. Todos os meus cachorros têm nome de filósofos, né? É Camille Paglia, Jean-Paul Sartre, Hans Kelsen, Hannah Arendt, Carlos Costa e Simone de Beauvoir. Mas, se eu passar a mudar como nomes jurídicos, acho que eu vou chamar os meus cachorros assim. Olha o que é a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor para a Justiça do Trabalho e que, quando a Justiça Estadual sair do armário, vai reconhecer. É uma responsabilidade patrimonial, subsidiária, objetiva de sócios e administradores. É isso que é, na prática. Porque quem faz teoria menor na prática somos nós. Os juizados, que são uma inspiração, né? Vieram de uma inspiração da Justiça do Trabalho. A ideia de processo sério, a ideia de... foi para isso. Então, a gente tem coisas assim, eu, por exemplo, tem restrições terríveis ao nosso procedimento sumaríssimo, porque uma cópia é mal copiada da nossa cópia. Entende? Mas ainda assim, o juiz trabalhou, apliquem a CLT. Entende? É mais ou menos isso. Como eu fazia audiência una, tanto em ordinário como sumarista, então não tinha diferença para mim. Era algo que... É o que acontece. Porque eu disse que ia invocar o testemunho de Fred. Porque os 133 a 137 do CPC foi pensando no seu trabalho. Por quê? Aí a sabedoria nordestina. Quem nunca comeu melaço quando come se lambuza? Acontece isso. Nós somos despodorados e aí nós fizemos, digamos assim, um pouquinho a mais do que deveríamos. Entende? Aí temos colega que faz desconsideração da personalidade jurídica, decretando em fraude de execução quem não era nem parte. Como é que o terceiro que compra o bem de alguém, ele vai adivinhar que no futuro o cara que foi de uma empresa da qual não faz parte, ele... Quer dizer, aí digamos assim... Eu que fui criado por alguém que passou fome, que tinha esse rigor didático, meu pai dizia assim, quando eu andava de ônibus, ele dizia assim, ó, é o chamado freio de arrumação. Sabe o que é freio de arrumação? Vocês usam a expressão aqui no... Não. Você tá no buzu, usa buzu, eu usava buzu, né? Tá no buzu, buzu, baiano fala, aqui fala buzu, tá no buzu, tá lotado, tem gente para entrar, o que é que o motorista faz? Faltando 10 metros, ele dá uma freada, entra mais 40, entende? Assim, então, assim, é o freio de arrumação. Então, foi um freio de arrumação no seu trabalho. Porque o grande problema não é a ideia, porque nós tínhamos colegas que aí, o radicalismo, todo radicalismo é bobo. Mas aquele radicalismo, não quero aplicar o CPC porque isso é um código da sociedade burguesa contra os trabalhadores. Não, ele simplesmente quis criar um incidente de desconsideração como uma intervenção de terceiros para garantir segurança à sociedade. Não é para detonar os trabalhadores, não. É simplesmente botar lá para que, se alguém for comprar um bem daquela pessoa, está lá o nome, a distribuição, a certidão negativa, eu digo, ó, você assume o risco. É a noção básica de boa-fé subjetiva. Para embargo de terceiro. É simples assim, parece estranho. É simples assim. Fazer um incidente. Verificar. E aí perceba, não houve, e isso foi uma preocupação de Fred, não houve discussão sobre o fundamento de direito material. Porque ado, cada um no seu quadrado. CPC não é para isso. E aí, se o juiz acha que a hipótese é para usar a teoria maior, vai exigir maior ônus argumentativo, vai trazer tudo isso para o processo e vai demonstrar. Ou se o juiz é mais skinhead, você conhece o direito skinhead? Direito skinhead? Indúbio pau no réu? Então, aí nesse ponto, né, o pessoal do juizado é meio assim, entende? Né? Entende? Aí o que é que acontece? Você vai, nessas circunstâncias, pensar nessa responsabilidade patrimonial objetiva subsidiária. Simples assim. Puxar outro, porque ainda tenho 4 minutos. Isso pensando em desconsideração. Agora, pensar em responsabilidade civil, meus amigos, para mim aí, sabe, é uma interpenetração.
Eu fiz a homenagem a Cavalieri, né? E digo mais, nós temos, eu tenho acórdãos aqui do TJ do Rio de Janeiro, estão lá no meu livro com o Pablo, né? De como era possível ter um exercício de hermenêutica antes do código para entender o que é um conceito determinado na aplicação do direito civil. Se eu for trazer do direito do trabalho, aí é um banquete. Mas é justamente quando eu parto do direito civil e venho para a aplicação, essa atividade com risco excessivo, a gente precisa explicar tecnicamente, porque em direito a palavra é muito importante. As pessoas ensinam o parágrafo único do artigo 927 como responsabilidade civil pela atividade de risco. Isso está errado. Não use a expressão mais assim, porque está errado. Porque a maior parte das atividades de risco já estão positivadas como de responsabilidade civil objetiva. Não, porque você tem que ler o que está escrito lá. Na verdade, é uma responsabilidade civil não por uma atividade de risco. É uma responsabilidade civil pelo risco da atividade. E isso não é jogo de palavras. É significar que texto sem contexto vira pretexto. Aquela atividade, em outras circunstâncias, seria absolutamente de um risco normal. Em outras, nós temos um risco acentuado. Cavalieri falando do transporte coletivo na favela da Rocinha. Aí vem a Justiça do Trabalho e aí faz o banquete. Aí acha em transporte rodoviário, em determinadas estradas, verifica peão de boiadeiro, verifica situações em que nós temos uma complexidade de relações jurídicas que não se comportam em uma previsão normativa casuística. É para isso que o Código Civil de 2002 trouxe o princípio da operabilidade, operacionalidade, né, na expressão lá de Miguel Reale. É justamente para que o magistrado possa, em determinadas circunstâncias, pensar em responsabilidade civil objetiva. Semana passada eu fui hackeado no meu Instagram. Eu tenho um Instagram que eu tinha 192 mil seguidores, né? E aí eu tive que contratar, entre aspas, um hacker do bem para conseguir expulsar, porque de repente eu estava seguindo mais 2.500 perfis turcos e eu não conseguia unfollow, não conseguia deixar de seguir, não conseguia curtir, não conseguia comentar. E aí ele conseguiu, botou todo mundo para fora. E aí eu perdi uns 13 mil seguidores, no momento com 179 mil, mas consegui botar o povo para fora. O Código Civil não tinha como prever isso. Mas perceba que esse tipo de atividade, ou o nosso amado, queria fazer uma homenagem, Flávio Tartucci, foi hackeado e de repente está lá no perfil dele vendendo produtos. Geladeira, eu digo, eu quero essa geladeira, eu quero o golfinho, eu quero não sei o quê, entende? Não é o golfinho, a estátua lá dele. E não era isso, era alguém para dar golpes. E deu, porque é uma pessoa com grande credibilidade, e de repente a gente precisa saber como lidar com isso. E a gente fica refém, virou non-liquid, assim, ó, eu não julgo porque não tem lei. Não! O magistrado vai ter que aplicar o instrumental que está aí, que não foi pensado para isso. Trabalhar com conceitos determinados faz com que a gente, de repente, a doutora Tereza vai resolver lá uma situação com base no Código Civil do CDC, que não foi pensado para isso, mas tem amplitude hermenêutica suficiente para isso. O direito do trabalho fazia a rodo isso. A rodo é a expressão meio baiana, pode usar aqui. Então, eu, por exemplo, julgava PDVs, Programas de Demissão Voluntária da Petrobras, com base em boa-fé objetiva. Porque não é possível que alguém seja tão santo a acreditar que ele faz um PDV em uma semana, dando um prazo de um mês para o pessoal se filiar, aderir ou não. Você sabe que quem não adere ao PDV depois tem que aderir ao PNB? Todo mundo entendeu? Não? Pé na bunda? Muito bem. E aí, o que acontece? O indivíduo aderia ou não aderia? Uma semana depois, terminar o prazo, em vez de ir para o PNB, fazia um novo PDB com condições melhores. Alguém é santo de imaginar que a Petrobras podia fazer um PDV em uma semana? Fez uma reavaliação total em uma semana? É óbvio que isso já estava em um planejamento interno. E aí você, não, pacta sunt servanda. Você aderiu primeiro, o problema é seu. Como cara pálida?
Se eu soubesse que havia uma coisa melhor depois, eu teria aderido nisso. Porque isso é o critério do Luiz Bombeno, é o critério do bonus pater família do direito romano, a compreensão do homem médio. Né? Você sabe que o homem médio casou com a mulher honesta e deu à luz a Caio, Tício e Mévio. Né? Mas, nesse ponto, completam-se 40 minutos. E como eu tenho que encerrar, eu quero dizer a todos e a todos que me senti como a Xuxa. Foi muito bom estar com vocês, muito bom brincar com vocês e dizer que, para mim, via Emerge, a realização de um sonho. Está ao lado do meu amigo Marquinho, mais ainda. E espero que eu não tenha escandalizado muito os senhores com as minhas ideias, porque há esse estigma, né? Dizer que todo baiano é preguiçoso, é dizer que todo carioca é malandro e todo goiano é corno. Não, na verdade, é algo que é uma estrutura. Mas se é para brincar com o raciocínio, o preconceito estrutural, dizem que tem 3 velocidades de baiano, né? Lento, muito lento e Dorival Caymmi. A minha geração é do rápido, trio elétrico e Ivete Sangalo. Deus abençoe vocês. Um abraço. Bom, muito obrigado, professor Pamplona, que nos brindou aí com uma belíssima palestra, leve e com muitas informações que, com certeza, vai ajudar a nossa reflexão, né, sobre esses diálogos no direito civil com o direito do trabalho. E agora eu tenho a alegria de convidar a professora Mônica para fazer as suas considerações. Vou botar meu cronômetro aqui também, tá? Vamos lá, eu queria agradecer primeiro, é uma honra estar aqui na Emerge. É uma honra ter sido convidada pelo meu professor, que, a despeito do que ele falou, eu devo muito ter alcançado, né, o sucesso no concurso da magistratura. Eu fui aluna da EMATRA, na época que as escolas judiciais da área federal poderia formar e auxiliar em passar no concurso. Sou juíza há 17 anos, fiquei ouvindo o professor Pamplona. Eu estou diante, assim, sabe aquela pessoa que estudou todos eles e está aqui sentada com orgulho danado? Sou eu. Estou muito feliz pelo convite, muito feliz. Quando isso que o Pamplona falou é de extrema importância, diálogo. A gente, na verdade, vive num momento meio conturbado, né, em relação a diálogo. A gente vive um momento de polarização extrema, a gente vive um momento em que não há uma escuta ativa. As pessoas, na verdade, escutam para responder. Então, quando escuta para responder, não escuta, porque a pessoa está falando e você está prestando atenção para ver no que você vai contra-argumentar. Isso é um problema muito sério. Quando eu, na verdade, tenho um perfil... Eu amo a justiça do trabalho. Decidi fazer concurso para a área trabalhista porque, como todo bom aluno de graduação, a gente se espelha no professor. Então, o professor ele é sempre um paradigma, para o bem e para o mal. Né? Mas quando a gente gosta muito, a gente acaba, né, despertando aquele interesse. Eu tive excelentes professores na graduação, né, a Sala Berri e o Azulino, que infelizmente já não está mais entre nós. Mas eu sou, na verdade, uma apaixonada por direito civil e uma apaixonada por processo civil. Tanto que eu sou colega de faculdade da Dani, esposa do professor, e a gente sempre brincava porque eu sou professora de processo trabalho. E ela sempre ficava implicando comigo, porque era uma matéria... Na justiça do trabalho, a gente fala que nós tem uma discriminação estrutural contra a justiça do trabalho. Né? Ou você ama... ou você odeia com todas as forças. E aí, quando você odeia com todas as forças, você passa a não escutar, a não valorizar o que é feito. Então, tiveram algumas falas aqui de extrema importância que eu vou pegar o gancho. Para começar, da desembargadora Cristina, quando ela falou da Revolução 4.0, do neoliberalismo, e aí eu acrescento pós-positivismo, que, na verdade, são conceitos abertos que a gente tem hoje em dia e que necessariamente faz com que a gente tenha que dialogar com outros ramos da justiça. Nós somos, na verdade, um todo, foi o que o Pamplona falou. Nós, na verdade, temos que ser clínicos gerais para identificar o problema e depois passar para o especialista. Então, por isso que temos uma justiça especializada do trabalho,
temos dentro da estrutura dos tribunais de justiça varas especializadas, e a gente tem a Justiça Federal comum e a gente tem a Justiça Militar. Então, isso se faz necessário para a gente ter um olhar diferenciado sobre os conflitos que vão chegar no judiciário, porque senão você trata todo mundo de forma igual, e aí a gente viola o princípio básico, eu vivo falando isso para as minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas, pré-adolescente e adolescente, e eu falo para elas que elas precisam aprender desde sempre a tratar de forma desigual quem é desigual. Se você tratar de forma igual quem não é igual, você está gerando uma injustiça social de um tamanho imensurável, que vai fazer feridas muito graves no que a gente tem na nossa sociedade hoje. Então, partindo desse princípio, eu adorei a expressão freio de arrumação. Adorei. Porque a gente vive na área trabalhista freios de arrumação severos. A gente, na verdade, eu, como aluna da EMATRA, a gente teve uma palestra com o professor Alexandre Câmara, na época do rito sumaríssimo. E, como estudante, estava lá na plateia, e ele foi no Délio Maranhão, aqui que é um salão nobre aqui da Justiça do Trabalho, e ele falou que ele não conseguia entender, não sei nem se ele lembra disso, porque quem fala às vezes esquece, né? Mas ele começou um público, todo mundo querendo ser juiz de trabalho, o procurador do trabalho, ele começa agradecendo o convite e falando assim: não faço a menor ideia por que eu fui convidado para palestrar para estudantes, né, da EMATRA, porque, como um bom processualista civil, eu odeio o processo de trabalho. E por que ele falou isso? E aí o Pamplona resgatou isso, mas ele tinha toda a razão, porque ele falou o seguinte: na área trabalhista, a gente já tinha o melhor processo. O nosso rito ordinário já era muito melhor do que a legislação processual civil lá de 73, que vinha, né, de 39, e todas as reformas que vieram. E aí vocês criaram o sumaríssimo para resgatar conceitos do ordinário. Então, assim, eu não tenho como gostar de processo de trabalho, porque é muito esquisito isso. Porque, na verdade, a Lei 9.099 do Juizado Especial, ela foi inspirada, principiologicamente falando, no rito ordinário do processo de trabalho. E aí, depois, o processo, o rito sumaríssimo, ele foi inspirado na Lei 9.099. É muita esquizofrenia processual. E por isso eu não gosto do processo de trabalho. E eu lembro que ficou todo mundo se entreolhando, né? E ele tem completa razão. Porque, na verdade, a gente é despodurado. Também gostei disso. Essa trabalho, ela, na verdade, ela passa que nem um caminhão. Então, a gente está no momento agora de freio de arrumação. Então, a gente veio com freio. Quando ele falou, eu fiquei pensando, o sumaríssimo foi um freio de arrumação para a gente resgatar o que a gente já tinha do ordinário. A gente teve um freio de arrumação do CPC de 2015 em alguns institutos, como o Pamplona falou muito bem, em relação à desconsideração, incidente de desconsideração da pessoa jurídica. E a gente teve um freio de arrumação mais brusco, que foi a reforma trabalhista. E aí a gente, na verdade, além desses freios de arrumação por parte da legislação, a gente está tendo alguns freios de arrumação em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente precisa dialogar, a gente precisa introspectar que não é uma competição de competências materiais. A gente precisa, na verdade, interpretar o direito à luz das suas especificidades, para aí sim a gente conseguir atingir a finalidade do judiciário, que é solucionar conflito, em que pese eu seja uma magistrada que rezo todo dia para que eu seja dispensável. Eu acho que hoje a gente, na verdade, precisa cada vez mais fomentar soluções adequadas de conflitos, e aí por isso que eu integro o NUPEMEC, estudei, estou nessa formação há um tempo, mas as pessoas me olham super esquisito quando eu falo isso, que eu quero ser uma juíza dispensável. Porque a partir do momento que a gente tem um judiciário com muita intervenção,
a gente gera um problema muito crônico, inclusive entre os poderes da República, porque a gente vive num Estado democrático do direito. E a gente, na verdade, em que pese a gente estude lá na graduação que a gente desempenha funções típicas e atípicas, de vez em quando eu vejo algumas funções que deveriam ser atípicas sendo desempenhadas de forma típica pelo judiciário. E, felizmente ou infelizmente, aí eu deixo a critério de quem está ouvindo, do intérprete, a gente vivencia isso muito na área trabalhista. O Tribunal Superior do Trabalho, com todo o respeito, e aqui, graças a Deus, eu tenho liberdade de cátedra, legislou durante muito tempo, e aí a gente teve um freio de arrumação, que eu não sei se entraram 40 com esse freio de arrumação, não. Eu acho que, na verdade, está todo mundo meio caído no chão ainda, com o freio de arrumação que a gente teve, e tentando colocar o trem no trilho de novo. Então, partindo disso, eu vou fazer uma abordagem um pouco mais de direito material, mas mais focada para a relação de trabalho, porque eu acho que, na verdade, é extremamente importante, considerando as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, que a gente tenha um diálogo e abra o nosso espectro de olhar em relação às relações de trabalho. Porque quando eu fui convidada, eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar, né? Porque eu tô parecendo o professor Alexandre Câmara, porque a gente teve uma emenda 45 que ampliou a competência da Justiça do Trabalho para julgar relações de trabalho, que, na verdade, é um gênero, que uma das espécies é relação de emprego. Então, a gente, na verdade, vive num sistema capitalista. A única forma de viver dignamente, de ganhar dinheiro, é trabalhando, né? E quando a gente perde a nossa capacidade de trabalho, a gente entra num looping de desvalorização da gente como ser humano, porque a gente precisa do trabalho, é um pilar muito importante para a nossa vida, o nosso trabalho. E aí, espantosamente, em que pese tenha tido uma emenda constitucional 45, ampliando a competência da Justiça do Trabalho para julgar as relações de trabalho, a gente teve decisões da Suprema Corte que foi limando e tirando competências da Justiça do Trabalho para julgar relações de trabalho. E aqui, a primeira delas, que pelo menos foi a que mais me chamou a atenção, tudo que envolve conflito de competência material entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, né, que vai lá beber da fonte do direito civil. Pamplona falou uma coisa ali na entrevista, que o direito civil ele regula o nosso nascimento e a nossa morte. Nesse intervalo, a gente tem as relações de trabalho, né? A gente começa a se preparar para entrar no mundo de trabalho. E aí, quem é que regula? Os dois diplomas. A gente tem relações de trabalho regulamentadas por leis de natureza extremamente cíveis, em que a competência é da Justiça Estadual, e a gente tem relações de trabalho que são regulamentadas pela consolidação das leis do trabalho, a legislação trabalhista específica, e que são de competência material da Justiça do Trabalho. Então, a primeira grande discussão que envolveu uma relação de trabalho, que teoricamente no pós-emenda 45 viria para a gente, seria a relação, por exemplo, da advocacia com os clientes. E aí, qual é a grande divergência quando se toca em competência material? É desqualificar aquela relação como relação de trabalho e trazer para relações típicas do direito civil. E aí a relação entre advogado e cliente foi classificada como uma relação de consumo. E sendo uma relação de consumo, afastou a competência material do seu trabalho. Mas, espantosamente, pelo menos a vivência que eu tenho aqui, é de requerimentos e requerimentos de reserva de crédito, de título de honorários advocatícios contratuais, do crédito que vai decorrer de um conflito trabalhista, porque, na verdade, é uma garantia de que o advogado vai receber aquele valor. E aí a gente tem uma súmula do STJ
que é a 363, falando que, na verdade, a Justiça do Trabalho não tem competência para dirimir qualquer conflito que envolva honorários contratuais. E aí a gente faz a reserva ou não faz a reserva? A gente pode resolver aquilo dialogando com aquela relação, que, na verdade, você pode enquadrar, óbvio, né? Tudo depende dos conceitos indeterminados que o Pamplona falou aqui muito bem, faz com que a gente tenha um pouco mais de flexibilidade para encaixar aquela relação jurídico-material na legislação específica. E aí vem um grande problema: o pós-positivismo, o ativismo judicial, o juiz Hércules, né? O juiz que, na verdade, ele tem força e poder para tudo. E ele, na verdade, ele é o grande concentrador de todas as possibilidades de solução adequada de um conflito. E aí, talvez, né, essa citação jocosa, né, do pai do Peter Parker, do tio, adorei isso também. Grandes responsabilidades, grandes poderes, grandes responsabilidades. E aí a gente vive hoje uma esquizofrenia pós-positivista e positivista. Então a gente vê muitas vezes, o Pamplona falou muito da responsabilidade objetiva, né, lá do parágrafo único, e aí eu fiquei lembrando, essa foi minha tese de mestrado. Em 2002, eu passei no concurso em 2004, na verdade entrei no mestrado em 2003, a minha orientadora foi a hoje desembargadora Patrícia Serra, e todo mundo me achou, assim, louca. Como é que pode uma juíza do trabalho? Porque, na verdade, a minha tese foi toda de direito civil, numa época, né, porque veio logo, eu peguei aquela transição da emenda 45, em que a gente teve aquela decisão do Supremo se a gente teria competência ou não para julgar as indenizações, as ações indenizatórias decorrentes de relação de acidente de trabalho. Conflito de competência 7204. E aí, depois de uma intervenção magnífica do colega Sebastião, né, desembargador da TRT3, que prefaciou meu livro, porque a partir de um artigo dele eu falei, gostei disso, dessa responsabilidade, e eu defendi a responsabilidade objetiva do empregador nos acidentes de trabalho. E agora, quer dizer, eu defendi essa tese em 2004. O Supremo decidiu ano passado, ano retrasado, sobre a constitucionalidade e sobre a possibilidade de se aplicar a responsabilidade objetiva nas relações de emprego. E quanto tempo passou, né? E quanto tempo a gente foi decidindo e talvez cometido excessos e talvez tenha vindo um acórdão um pouco mais freio de arrumação para falar, vocês podem muito, mas cuidado que vocês não podem tudo. E aí talvez a gente precise cada vez mais manter esse diálogo, porque cada vez mais a gente vai ter que conversar e mudar, trocar figurinhas do olhar do juiz do trabalho com o olhar do juiz civil nas relações de trabalho. E agora, recentemente, a gente perdeu uma competência extremamente importante, por isso que eu sempre falo, não sei se o Pamplona perfilha desse mesmo entendimento que eu, mas eu acho que a Justiça do Trabalho, se ela não repensar alguns conceitos e dialogar demais com a Revolução 4.0, com o neoliberalismo, com novas formas de trabalho, a gente vai morrer de inanição, porque a gente vai perder a competência por ativismo judicial de um pós-positivismo da Suprema Corte. Então, agora, a DC 48, que deu o que falar, tirou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações em que, na verdade, há uma discussão sobre a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego para o motorista. E a decisão do Supremo Tribunal Federal, na verdade, reputou constitucional 2 artigos de extrema importância na Lei 11.422, em que fala que, preenchidos os requisitos da Lei 11.422, não há relação de emprego. E quem tem que julgar isso, na verdade, são os juízes da justiça comum
E caso seja verificado não preenchimento desses requisitos previstos na lei especial, aí sim o processo tem que ser remetido para a Justiça do Trabalho. E aqui eu faço referência, eu até anotei, depois eu até disponibilizo, se quiserem, uma decisão interessantíssima de um colega da Justiça Estadual do TJ de São Paulo, em um processo que é o 00-584-92-2022, 826-0100, em que, cassada uma juiz de primeiro grau da Justiça do Trabalho, reconheceu a relação de emprego de um motorista, teoricamente seria autônomo, mas o juiz de trabalho, em primeira instância, reconheceu a relação de emprego, foi para a segunda instância. Na segunda instância, foi interposta uma reclamação correcional no Supremo Tribunal Federal. Todas as reclamações correcionais envolvendo a discussão da relação de emprego de motoristas autônomos foram julgadas procedentes, cassadas as decisões da Justiça do Trabalho em todos os regionais, todos têm exemplo em todos os regionais. E esta decisão, especificamente esse colega da estadual, pegou no momento do acórdão, veio a lavra da reclamação correcional e remeteu para a Justiça Estadual. E a sentença dele é extremamente curiosa, porque ele fala que a Justiça Estadual estava sendo utilizada como um órgão revisional de uma decisão de primeiro grau da Justiça do Trabalho. Porque a partir do momento que cassou a decisão do juiz de primeiro grau da Justiça do Trabalho, ele, juiz estadual, de primeira instância, similitude de competência funcional, teria que revisar a decisão do colega da Justiça do Trabalho para dizer se estavam presentes ou não os requisitos da Lei 11.422, por determinação da reclamação correcional. E ele analisou. Ele analisou, na verdade, ele concluiu que havia uma relação, que não havia o preenchimento dos requisitos da Lei 11.422, e remeteu de novo para a Justiça do Trabalho. E aí a gente fica num jogo de ping-pong, que a única pessoa que perde, que as únicas pessoas que perdem são os jurisdicionados. O trabalhador e o suposto tomador de serviço, que pode ser enquadrado como empregador ou não. E aí o que a gente precisa fazer? Dialogar. Nesse final de semana eu decidi ouvir, porque é extremamente importante a gente ler os acórdãos, a gente ouvir as sessões do Supremo Tribunal Federal, principalmente quando tem matérias discutindo competência material dos ramos das justiças, para a gente poder escutar e compreender o olhar dos ministros sobre aquela controvérsia, para chegar à conclusão da decisão final deles, concordando ou não concordando, que é o que eu sempre falo. A gente concordando ou não concordando com a decisão do Supremo Tribunal Federal ou das Cortes Superiores, Superior Tribunal de Justiça ou Tribunal Superior do Trabalho, pelo regramento do CPC de 2015, pela teoria dos precedentes, a gente deve obediência. Porque se a gente não obedecer as nossas Supremas Cortes, as Cortes Superiores, a gente vive uma anarquia judicial. E eu morro de medo da ditadura do judiciário, em que pese seja integrante do Poder Judiciário. Porque não tem outra instância. Não tem. Concordando ou não concordando. E se a gente não obedecer uma decisão do judiciário, aí acabou. A gente vai viver num Estado democrático de direito? Ou a gente vai voltar lá para os primórdios do direito romano, em que cada um faz o que quer? E você não tem certeza, ou você não está preocupado com as consequências daquele seu ato de insubordinação e desobediência. Então, gostando ou não gostando, a gente deve obediência. Eu não gostei da decisão. Respeito, por óbvio, mas deslocar o eixo da competência material para verificação da presença dos requisitos de uma lei que não tem hierarquia. De fato, a Lei 11.422, ela não é superior ou inferior à legislação trabalhista.
ambas possuem o mesmo patamar de classificação lá da Lei de Introdução ao Direito Civil. Mas quem é que vai ter o olhar sobre a presença da possibilidade de uma fraude à legislação trabalhista, numa prima facie? O juiz de trabalho. E aí, talvez, tenha sido mais um freio de arrumação. Porque, a partir do momento em que começou a ter a discussão sobre a competência material para uma relação de trabalho, que é o trabalho autônomo, que vem revertido, e a desembargadora Tereza falou muito bem, todo mundo tem EPJ hoje em dia. A gente tem uma pejotização, o mundo do trabalho mudou. A pandemia acelerou ainda mais as mudanças que viriam, principalmente para um país em desenvolvimento, que é o nosso país, em que a gente tem, na verdade, uma gama de trabalhadores, infelizmente, com uma desqualificação profissional e que precisa ainda muito do desenvolvimento de um trabalho subalterno. Eu estava lendo outro dia sobre um projeto de lei em relação à automatização dos postos de gasolina, que isso lá fora já é super comum. Você não tem a figura do frentista. A gente foi perdendo algumas figuras. Eu, pessoalmente, acho bom. Eu acho que quando a gente perde com recolocação e com qualificação desses trabalhadores para o desempenho de outra atividade laboral, excelente. Quando eu tiro a oportunidade de postos de trabalho sem qualificar na sequência, eu gero mais pobreza, eu gero mais desigualdade social. Então, o número de trabalhadores que desempenham a função de frentista no Brasil beira 500 mil. Então, assim, é um número surpreendente. Se houver a aprovação desse projeto de lei, possibilitando a automação, a gente vai ter 500 mil pessoas desempregadas. E aí, o que aconteceu? O Rio de Janeiro, especificamente, a gente vive uma crise econômica desde o ano de 2016. A gente, na Justiça do Trabalho, a gente suportou bastante isso. Aí a gente tem fenômenos como a uberização, o trabalho de plataformas digitais. Plataforma digital de Uber ainda pegou uma gama de trabalhadores com uma qualificação, porque a pessoa precisa saber ler e escrever, se submeter a um exame no Detran para poder ter uma carteira de habilitação para atividade remunerada. E os que não tiveram ou não preenchem esses requisitos viraram entregadores de bicicleta. E aí a gente tem um problema. Quem vai proteger eles? A CLT não vai proteger. Isso é um fato. A gente tem requisitos firmes para reconhecimento da relação de emprego. E dentre eles, a gente tem a pessoalidade. Quando a gente passa para trabalhos em plataformas digitais, a gente não está preocupado com a pessoalidade mais. A gente está preocupado com a prestação de serviço. Então, a gente tem uma relação comercial. E a gente que usa esse tipo de serviço, a gente tem uma relação de consumidor. Então, a Justiça do Trabalho possivelmente pode ser, não quero profetizar, longe de mim, mas se a gente não tiver cuidado e a gente não tiver um olhar, e é fundamental o juiz do trabalho saber que, apesar dele ser um juiz do trabalho, ele tem que conhecer as legislações específicas da relação de trabalho. Porque se ele entrar no pós-positivismo, a gente vai ter outro freio de arrumação. E aí, por isso que eu falo, a minha maior preocupação, e eu vivo falando isso, quem trabalha na área trabalhista precisa começar a ter um olhar do direito civil, não para achar que eu aplicar uma legislação específica, foi o que o Pamplona falou, a responsabilidade objetiva ela já existia, já era regulamentada em vários diplomas, vários. Então, não foi uma descoberta do ovo. Ninguém descobriu a pólvora com o parágrafo único do 927. Na verdade, trouxe
para o Código Civil uma regulamentação de uma espécie de responsabilidade que já tinha e que não houve nada novo naquilo. Então, se a gente não tiver um olhar diferenciado para as relações de trabalho que estão aí, né, a gente estava conversando, todos professores, né, estávamos conversando da dificuldade hoje do resgate das atividades presenciais. Eu sou uma. Acho que é o primeiro evento que eu participo. Nem audiência eu fiz ainda, presencial. E apesar de ser uma pessoa, eu falo que eu nasci no mundo analógico, eu sou uma pessoa analógica que vivo no mundo digital. Eu fui uma que resisti muito a fazer audiência telepresencial. Demorei. Hoje, para mim, a audiência telepresencial, como tudo na vida, ela tem coisas boas e coisas ruins. Mas numa relação de emprego, por exemplo, eu tenho uma melhora absurda na mobilidade urbana, eu tenho menos absenteísmo no trabalho, porque a pessoa trabalha e na hora da audiência ela fica logada em algum lugar e depois ela volta a trabalhar e às vezes durante a audiência, em que ela está esperando para ser ouvida como testemunha, ela continua trabalhando. Então, em relação às audiências telepresenciais, eu acho que é um caminho sem volta. Talvez a gente tenha que resgatar a necessidade de, em algumas matérias, o olho no olho é importante. Eu, por exemplo, fiz um curso de técnicas de interrogatório por videoconferência, porque eu passei a ter que interpretar o corpo, porque o nosso corpo fala. E o juiz, ele é especializado em ouvir o corpo. A pessoa fala uma coisa, mas o corpo diz outra totalmente diferente. E a gente, na verdade, na área trabalhista, a gente faz audiência. Acho que o que mais aproxima da gente na área trabalhista é o pessoal de família e juizado especial, quando convola. Então, na verdade, a gente tem um contato com o ser humano o tempo todo. E agora eu tenho que interpretar o ser humano do colo para cima. Fala, tá? Da mesma forma. Mas a gente teve que mudar, porque a mão fala, o corpo fala, né? As pernas falam, tudo fala, né? Se movimentar. Então, o que a gente precisa fazer? Dialogar. E o Supremo, ele tem algumas decisões super interessantes, porque nesta decisão da responsabilidade objetiva, ele aplicou os conceitos do pós-positivismo. Ele resgatou princípios, porque, na verdade, o pós-positivismo, o julgador não pode deixar de julgar. Você não pode falar, não tem lei, vou resolver esse conflito não, porque não tem lei. Se não tiver lei, você vai beber de outras fontes, dentre elas as fontes principiológicas. Mas a fonte principiológica pode afastar a previsão legal? Não. E isso, para o bem e para o mal, a área trabalhista faz muito. Na reforma trabalhista, a gente resgatou até os conceitos de convencionalidade, controle por convencionalidade das convenções internacionais da OIT. E o que isso está fazendo? Freios de arrumação. E aonde está vindo o freio de arrumação? Supremo Tribunal Federal. Então, quando você pega a responsabilidade civil objetiva, o Supremo saiu por um pós-positivismo. Quando a gente pega a decisão do Supremo na DC 48, a gente pega o positivismo. Está escrito que, preenchidos os requisitos da Lei 11.422, não há relação de trabalho, há uma relação comercial. E havendo uma relação comercial, a prescrição aplicável não é a da Constituição, que na área trabalhista a prescrição, na verdade, é de 5 anos, limitada a 2 a contada do término do contrato de trabalho. Quando a gente fala de motorista autônomo ou motoristas de frete, a prescrição é de 1 ano. Então, a gente tem, na verdade, 2 institutos de extrema importância. O prazo prescricional, porque o direito não protege quem dorme, e a competência material com deslocamento do eixo para a Justiça Estadual. E, para mim, isso foi um freio de arrumação. E isso deve servir, pelo menos para a área trabalhista e para o pessoal da estadual, porque o pessoal do estadual fica em pânico. O que eu vou receber? Uma ação em que a discussão, pedido principal é de reconhecimento de vínculo. O que o juiz estadual...
detesto direito, odiava direito do trabalho na faculdade. Nunca estudei direito do trabalho. Estudei obrigado na faculdade, depois não tive mais acesso a direito do trabalho. O que eu vou ver ou não se tem o reconhecimento do vínculo? Ele não vai. Ele vai pegar e vai fazer uma interpretação positivista da lei, dos requisitos da Lei 11.422. Se ele chegar à conclusão que falta um dos requisitos, que é ter carro próprio, ter o registro na ANT e ter a experiência de 3 anos ou ter cursos, ele vai afastar a relação de trabalho, vai reconhecer como relação comercial, e aquele trabalhador que efetivamente pode ter sido uma vítima de fraude, ele vai estar limado de toda a proteção social de um contrato de trabalho, de uma relação de emprego. E aí isso vem uma outra observação. Deixa eu só controlar o tempo aqui, porque eu falo muito. Vocês podem me interromper, tá? E aí a gente tem um outro problema. A reforma trabalhista aproximou mais ainda os conceitos do direito civil para o direito do trabalho. Porque a reforma trabalhista ela fez uma bagunça para quem estudou direito do trabalho na graduação, porque ela tirou do eixo os pilares que a gente estava ali super acostumado, que era a hipossuficiência, a proteção ao trabalho e a irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. O trabalhador, ele tem manifestação de vontade. Então, a partir do momento que ele, por exemplo, assina um contrato de prestação de serviço numa relação comercial, numa plataforma digital, se ele não tiver um vício de consentimento que ele deverá provar, e isso a gente vai beber de qual fonte do vício de consentimento? Código Civil. E não raras vezes nas reclamações trabalhistas, nas ações trabalhistas, há sequer uma narrativa de vício de consentimento. A narrativa é só da presença dos requisitos da relação de emprego, do artigo 2 e 3 da CLT. E aí, o que o juiz do trabalho faz? Eu tenho que ver se aquela pessoa, quando assinou aquilo ali, ele estava ok, ele sabia do que ele estava fazendo. E isso a reforma trabalhista trouxe. Ela reconheceu o trabalhador autônomo. A gente não tem dúvida da terceirização de atividade fim. Mais um freio de arrumação do Supremo Tribunal Federal em relação a esse trabalho. Porque quando a gente, na verdade, tinha o trabalhador autônomo de terceirização de atividade fim, ou a gente tinha o prestador de serviço de uma atividade fim, o que a Justiça do Trabalho fazia? Resgatava conceitos indeterminados e abertos de subordinação estrutural. E aqui eu recomendo para quem não é da área trabalhista, quem fala muito bem disso é o Godinho, ministro do TST, Maurício Godinho. E aí o que aconteceu com o Supremo Tribunal Federal? Outro freio de arrumação. Porque na Constituição, quem gere atividade empresarial é a liberdade. O empresário, ele desenvolve a atividade dele da forma que ele achar que é melhor para ele. E ele pode terceirizar atividade fim, atividade meio. Ele pode, inclusive, não ter empregados. O Supremo reconheceu isso. E se ele não tem empregados, o que ele vai ter? Relações comerciais, trabalhador autônomo, que vai atrair a competência de quem? Da Justiça Estadual. E aí hoje o diálogo, esse assunto foi brilhantemente escolhido, professor. Porque a gente precisa dialogar. Porque assim como a Justiça do Trabalho se afasta, e o Pamplona falou, como é que pode um juiz de trabalho ser professor de direito civil? A gente vai precisar trocar essas figurinhas. Porque a gente não está competindo competências. Fazemos parte todos de um mesmo poder. E nós somos um pilar do nosso Estado democrático de direito. E devemos respeitar os demais poderes. E aí a gente vem para o trabalhador que pode fazer suas escolhas. E este foi um grande problema na reforma trabalhista. E que para os mais tradicionais, isso praticamente levou muitos colegas nossos para ter sessão de terapia. Porque existe aquele discurso de uma resistência, vamos resistir. Não vamos deixar a relação de emprego morrer. O juiz, ele não é o humus social. Quem faz humus social é a sociedade. Quem muda as relações
É a sociedade, são as pessoas que compõem a sociedade. Quem imaginou, por exemplo, que hoje a gente teria a caracterização do conceito de família para julgar uma relação doméstica, né? Porque na relação doméstica é família. Eu posso morar e dividir meu lar com uma amiga. Eu não vou ter laços sanguíneos familiares, tudo bem que amigo é a família que a gente escolhe, mas para a legislação, eu vou poder processar os dois? As duas são beneficiárias de uma relação doméstica. E a plataforma digital chegou também para a relação doméstica. A gente tem várias plataformas digitais. Eu comecei a usar uma delas. Olha, meu Deus, você é execrada. Se eu vivesse na época da Inquisição, eu estava queimada que nem Joana d'Arc há anos. Por quê? Porque hoje o mundo mudou. A gente, na verdade, a gente não tem como resgatar o que a sociedade está mudando. O que eu vou precisar ver se ele não tinha um vício de consentimento? Eu faço interrogatório de todos os motoristas de Uber que eu uso. Minhas filhas ficam morrendo de vergonha de mim. Eu converso tudo com eles, pergunto tudo, desde a vida pregressa, como eles foram parar ali, se eles estão gostando. Nunca vi nenhum reclamar. Nenhum. Trabalham muito, mas foi o que o Pamplona falou. Não existe nenhum trabalhador que ache que trabalha demais e ganha pouco. Todo mundo. Isso é uma reclamação independente do que quer que você faça como atividade laboral. A gente sempre acha que a gente trabalha muito, é pouco reconhecido e ganha pouco. Desde o auxiliar de serviços gerais ao ministro Supremo. Sempre. Qualquer um. Sempre. Isso tá porque a insatisfação é da índole humana. Então, o que a gente precisa saber? O que a gente precisa fazer? Dar um olhar, ter um olhar diferenciado para aquilo que vai chegar para a gente julgar. E talvez todos esses freios de arrumação venham tentar, pelo menos, aproximar ainda mais o diálogo da Justiça do Trabalho com a Justiça Estadual. Porque quem vai solucionar esses conflitos somos nós. Seja quando caracterizada uma relação de emprego. Para mim, eu tenho competência, inclusive, para a relação de trabalho autônomo. E o que eu vou fazer é julgar improcedente um pedido de reconhecimento de vínculo. E o que vai acontecer com aquele trabalhador hoje, com a legislação que a gente tem? Ele vai ficar desprotegido do artigo 7º da Constituição, de todos os direitos que decorrem de uma relação de emprego. Mas sou eu, juíza, que vou criar uma terceira proteção? Não. Quem é que vai ter que criar uma terceira proteção? Poder Legislativo. Como ele criou em vários. A gente já tem o motorista autônomo, a gente já tem o representante comercial, a gente tem várias. A gente tem, por exemplo, o técnico de futebol, ele tem uma relação de emprego reconhecida. Então, a gente tem legislações infraconstitucionais que regulamentam relação de trabalho e não há óbice nenhum para que a Justiça do Trabalho, fundamentada na Emenda Constitucional 45, de 2004, julgue essas relações. Mas, para isso, a gente precisa dialogar, ouvir os civilistas, e os civilistas ouvirem a gente, porque os nossos olhares são diferentes, mas a direção do nosso olhar é a mesma. Solucionar conflitos, proteger, tratar de forma desigual quem é desigual, fazer a equidade ou tentar trazer uma equidade numa relação jurídico-material de desigualdade. E isso os juízes, os colegas da estadual já fazem na relação de consumo, na relação penal. Né? A gente tem princípios que são similares. Né? O indúbio pro réu, o indúbio pro operário. A gente tem ponto de interseção em absolutamente todos os ramos do direito. E a gente, na verdade, tem que ser encarado como um especialista. É aquela coisa do médico mesmo. Eu não sei o que eu tenho, eu vou no clínico. Quem é que vai dizer para mim o que eu tenho? O clínico vai me direcionar para o especialista. Então, o que a gente precisa saber, para mim, tudo em relação à relação de trabalho, o clínico geral é a Justiça do Trabalho. Se não for a minha especialidade, aí eu coloco a minha viola no saco e deixo o outro colega tocar aquela solução de conflito.
Então, a gente precisa estar de olho no direito civil, e o direito do trabalho, ele bebe da fonte do direito civil absolutamente o tempo todo. E tem que ser assim. Porque, na verdade, a gente tem especificidades. Mas o geral está lá no direito civil. Não estando lá, a gente vem para cá, para a legislação trabalhista, que vai ter que ser repensada. Não por nós. Eu sou outra juíza que sou contra o ativismo judicial. Eu acho que cada um no seu quadrado. Por isso que o juiz é a carreira de Estado que tem mais restrição, comparado com as outras. Né? Se a gente, por exemplo, se a gente quiser fazer política, a gente tem que pedir exoneração. A gente não pode pedir uma licença. A gente tem que pedir exoneração do cargo. E por isso, a gente deve sempre estar com aquela... A gente tem que resgatar alguns conceitos. E eu acho que dialogar com ramos diferentes faz a gente trocar experiências, trocar olhares, estar com uma escutativa. Né? Não é aquela coisa do colega... Às vezes, eu tenho colegas da estadual que falam assim, Deus me livre. Graças a Deus, a indenização por acidente de trabalho do empregador foi para a Justiça do Trabalho. Odiava aquilo. E a gente precisa... O odiar tudo de extremo é ruim, né? O amor em excesso, a paixão em excesso, a mesmice em excesso, o ódio em excesso. Então, eu agradeço demais esse convite. Eu, na verdade, acho que a gente tem que... E vou falar, eu sou professora da Escola Judicial, do TRT 1. Vou falar com o Fábio Gomes, que, aliás, eu recomendo o livro do Fábio Gomes, que é sobre positivismo e pós-positivismo, que é de extrema importância para todo mundo da área do direito, porque, na verdade, o juiz ele é provocado pelos advogados. Né? Se o juiz criar uma tese, a sentença dele é nula, porque ele não pode julgar fora dos limites objetivos da lide. Então, a gente precisa estar repensando o nosso papel. E eu acho que isso é fundamental. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Excelente. Muito obrigado, Mônica. Sua fala nos inspira e nos remete à necessidade de um aprimoramento permanente, né? Porque o direito é desafiador mesmo. Só tem o estudo do direito, só tem dias a cor, não tem dias adquém. Não acaba, não acaba. E eu estava lembrando aqui, ouvindo a Mônica, que eu, dando aula de contratos, eu tinha dificuldade de explicar ao aluno o que era a função social do contrato. Até que um dia eu pensei exatamente no contrato de trabalho. Porque dali você vê um contrato que teve origem romana, dentro de uma época que ainda existia escravidão, como lembrou Pamplona. Era um contrato de locação de coisa, locação de serviço e a empreitada. A raiz é a mesma. Em determinado momento, a locácio operaram, sai do Código Civil e se especializa numa função social relevantíssima, que é a relação de emprego que a Mônica colocou, e justifica uma justiça especializada. Então, assim, olha, o contrato de trabalho, por si só, ele já traz para nós a função social do contrato, porque é um contrato que gerou a especialização de uma justiça a partir do contrato. A partir do contrato de trabalho. E também ela me fez lembrar da importância dos defeitos do negócio jurídico na relação civil, na relação trabalhista. Eu penso que vocês utilizam muito o Instituto da Simulação, porque as cooperativas, muitas vezes, estão uma relação de cooperado travestindo uma relação, na verdade, de emprego. Quando você adentra, e aí como é que você vai garantir os direitos do trabalhador? Reconhecendo que ali temos a simulação. E também, Mônica me fez lembrar a necessidade de nós termos uma cultura maior com a previdência privada,
Porque essa uberização que hoje se fala, né? E a Mônica colocou bem, falou assim, olha, não vai ter abrigo, a relação é comercial. E como é que faz? Então vamos pensar em figuras como seguro, previdência privada, né? Porque é um caminho sem volta. É um caminho, né, Mônica? Sem volta. A quantidade de pessoas que têm a sua dignidade garantida pelo Uber, levando para as suas famílias o alimento necessário, é enorme. E aí? Vai levar para a Justiça do Trabalho? Não há espaço, né? Também, Mônica me fez lembrar como é árduo explicar a extinção do contrato no direito trabalhista. Porque o que a gente chama aqui de revogação lá é resilição, o que a gente chama de resilição lá é resolução. Rescisão tem um conceito amplíssimo, né? A gente utiliza, né, verbas rescisórias. Na verdade, muitas vezes porque é fruto do exercício de um direito potestativo. O empregador tem o direito potestativo de dar fim à relação de emprego. E dali surgem verbas resilitórias, mas nós continuamos usando rescisão. Então, esse diálogo, eu acho que só começou, né? Porque esse diálogo ele é muito profundo. A gente pensa que o juiz do trabalho tem que julgar uma ação possessória, até posse chegar lá. Talvez na greve, né? Dicas para vocês, em outro meio de arrumação, ou para outra expressão futebolística, um bola fora para o Supremo Tribunal Federal, retirar a nossa competência para a entidade privada fechada. Eu fui juiz 11 anos da primeira vara do trabalho de Salvador, que é das mais antigas do país. As primeira e segunda da primeira a sexta região foram criados no mesmo dia. Então, eu quase me especializei nisso, porque eu tinha uma quantidade de processos da Previ, da FUNCEF, da Petros, e de repente, uma canetada tiraram a competência que estava consolidada nos anos 50 e jogou o abacaxi para vocês. Agora é vocês. E assim também os planos de saúde. Entidade privada também não aplica o Código de Defesa do Consumidor. É a mesma ideia que surge lá. Então, o fato é que esse diálogo só começou. E, por fim, trazer a conhecimento, a Mônica, que é do Núcleo de Mediação, que a Escola da Magistratura, ela tem, a desembargadora Gáulia, referência nessa questão envolvendo a mediação, e nós vamos amanhã iniciar, né, uma pós-graduação chamada Justiça Multiportas, em que vamos realmente presencial estudar as várias possibilidades de distribuição de justiça. O monopólio da jurisdição é do Estado, mas não o Estado, ele não é o único a realizar a justiça. É isso que a gente tem que ter essa humildade. O conceito de justiça é muito mais amplo, muito mais amplo. Né? E fazendo quase uma propaganda pessoal, olha, eu tô facinho, tô que nem Ciro e Magal, me chama que eu vou, tá? Eu vou participar. Então, Sim. muito obrigado. Então, obrigada, professores Pamplona, professora Mônica, meu querido Marco Aurélio, por ter nos oportunizado esse evento primoroso de reflexão crítica nessa manhã de segunda-feira. Então, a gente já começa alimentado para o resto da semana. É importantíssimo para todos aqueles que militam no meio jurídico, não só magistrados, mas advogados, alunos, servidores da justiça, enfim, esse processo contínuo de reflexão e um processo contínuo de aperfeiçoamento e aprofundamento. E eu vou encerrar esse nosso evento fazendo só 3 observações, como, aliás, também fez Marco Aurélio. Em primeiro lugar, eu quero louvar e não me esquecer de dizer que nós tivemos hoje uma mesa de igualdade de gênero fantástica. Amanhã é Dia Internacional da Mulher e muito mais do que
Recentemente, um colega me disse, Gáulia, vamos fazer um repositório de mulheres juristas na Emerge. Eu falei assim, olha, muito mais importante do que a gente ter uma lista de mulheres juristas, é em todo evento a gente ter a igualdade de gênero, né? Esse lugar de fala que as mulheres estão conquistando, as várias mulheres que amanhã, aliás, estarão representadas no nosso evento, né? E acabar com a hipocrisia, na verdade, dos meios oficiais do direito, dos caminhos oficiais do direito, que sempre aplaudem somente os homens. Aplaudem somente os homens porque a gente ainda não teve oportunidade, como ele for, de dar os nossos recados, né? Em segundo lugar, uma coisa muito interessante que também é para uma profunda reflexão, e que o professor Pamplona mencionou logo no início, é a questão dos comentários recreativos, né? A gente tem uma tese já escrita sobre o racismo recreativo, mas a gente tem que realmente repensar os humores, né? A gente tem que repensar a brincadeira, né? Exatamente. Realmente a brincadeira só é boa quando ela é engraçada para todo mundo. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque as brincadeiras são fórmulas de colocar. E aí eu vou citar o Boaventura, que diz que a gente tem desigualdades e exclusões. Então, as brincadeiras, elas são muito perigosas, porque elas mantêm os desiguais, que estão na estrutura, na pirâmide social. O desigual pertence à pirâmide social porque ele está lá embaixo, né? E a gente tem os excluídos, que, na verdade, não estão na pirâmide social, eles pertencem pela exclusão. E essas piadas agora, né, elas estão se especializando exatamente nos excluídos, já que os desiguais já acordaram para a história do preconceito recreativo. Posso recitar um poema? Por favor, faça-o. Eu recitei ontem para Marquinho, né? E é um poema que eu fiz quando estava escrevendo meu livro Direito de Família. Né? Me lembro que é especificamente o capítulo de união afetiva. E a poesia sempre foi meu refúgio. E para escrever determinadas coisas que eu não vivi, eu precisava entrar no personagem, sabe? Por quê? Porque aquilo que falei, eu sou um homem branco, hétero, cis, e que tem tudo para ser um opressor, isso é tudo que eu não quero ser. E aí eu escrevi esse poema que eu depois tampei na porta da minha casa, tá plotado na porta, pintado na porta da minha casa, para lembrar que ali é uma zona de diversidade. E foi engraçado porque o Leandro Carnal recitou uma vez esse poema meu, eu fiquei pop, as pessoas começaram a seguir meu canal no YouTube, querendo saber quem era eu. E ele dizia, olha, foi tão interessante, porque era um juiz que combate o preconceito. Talvez eu tivesse preconceito com juízes. Ele falando isso. Eu vou recitar sentadinho, porque não dá vontade de levantar, mas vamos lá. Preconceito. Sou baiano, negro, pobre e gay. Sou cigano, feio, baixo e chinês. Nordestino ou argentino. Idoso ou menor carente. Deficiente ou impotente, crente ou ateu, árabe ou judeu. Ubandista ou adventista, testemunha ou kardecista, migrante ou migrante, presidiário ou proletário, bêbado ou drogado, alcoólatra ou viciado, desempregado ou condenado. Sou muito mais que tudo isso. Se não na carne, no espírito, de solidariedade com aquele que sofre, chora ou morre, não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua conta bancária, ou pela sua luta diária, ou de onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia. Ou melhor, definitivamente.
pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual é o sentido de ser gente. É mais uma mostra de como a gente precisa, Marco, de técnicas pedagógicas alternativas numa escola de magistrados. Porque, através de uma poesia assim, a gente efetivamente dá o sentido do preconceito. E o juiz, a juíza, os magistrados são pessoas preconceituosas, porque entendem que para pertencer precisam pensar igual, quando, na verdade, a gente tem que pertencer à sociedade que nos paga os nossos salários. E, para isso, nós precisamos ser exatamente diferentes. Obrigada, Pamplona, obrigada, Marco Aurélio, obrigada, Mônica, e espero que vocês retornem muito em breve e eu vou elaborar esse retorno à nossa Emerge. Um bom dia a todos e todas que ficaram conosco até agora. Pronto. Nós presenteamos aqui. Esse aqui é a paga da Emerge. Um certificado muito lindo para ornamentar o seu lápis. Ah, pois é, tem que ter foto, com certeza. Foto de máscara, com ela. Foto oficial tem que ser